Existe uma série de ferramentas de planejamento, mas vamos começar pelas mais simples. À medida que a gente for precisando, nós vamos agregando outras ferramentas para nós nos perdermos. Eu, por exemplo, como empresário, nas empresas que eu chego para trabalhar, para melhorar processo, para organizar, para implantar sistema, uma das primeiras coisas que eu preocupo é com o ponto de equilíbrio. Então hoje a gente vai falar sobre ponto de equilíbrio. E o que é ponto de equilíbrio? Como o próprio nome diz, está dizendo para a gente qual o ponto que nós precisamos atingir na nossa organização para que ela tenha equilíbrio. Equilíbrio significa você pagar as suas contas, as suas despesas, incluindo as suas retiradas, a modernização, a depreciação de equipamentos e ter um lucro, ou no mínimo isso empatar. Então, como você calcula o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio ele é simples de ser calculado. Você calcula o faturamento que você prevê, por exemplo, nos próximos 30 dias, qual que é o seu faturamento dividido pelo seu custo. Então você tem faturamento dividido pelo seu custo, você vai achar o seu ponto de equilíbrio. Traduzindo, ponto de equilíbrio é igual faturamento sobre custo. Então você tem que saber qual que é o seu faturamento nos próximos 30 dias, qual que é o seu custo para fabricar esses produtos. Se você dividir um pelo outro, você vai ter um índice que se chama ponto de equilíbrio. E aí, se esse ponto de equilíbrio for igual, se o seu PE for igual a 1, significa que você está com equilíbrio. Significa que a empresa não está dando nem prejuízo e nem lucro. Ela está se mantendo, ela está pagando a depreciação, ela está pagando o ativo imobilizado, ela está pagando o seu salário, pagando as matérias-primas, os fornecedores, os impostos, inclusive a sua retirada. Então, é uma empresa que está em ponto de equilíbrio. Em dias difíceis e época de crise, as empresas que se dão o luxo de estar no ponto de equilíbrio, elas estão administráveis. Mas ninguém trabalha só por equilíbrio. Você quer ter lucro, mas para você ter lucro você precisa investir. E muitas vezes nesses investimentos pode se perder e aí você acaba tendo um ponto de equilíbrio menor do que 1. Ponto de equilíbrio menor do que 1 significa que a sua empresa vai ter prejuízo. Observa bem que eu usei a palavra vai ter, porque o ponto de equilíbrio ele só é uma ferramenta útil e ativa quando você faz o ponto de equilíbrio antes da operação acontecer. Se você fizer o ponto de equilíbrio depois que a operação já aconteceu, ou seja, os fatos e dados já ocorreram, não tem como mais intervir no processo, esse ponto de equilíbrio, na verdade, ele vai ser simplesmente uma história. Não é que não seja útil, mas para efeito de planejamento, o ponto de equilíbrio precisa ser feito antes da operação acontecer. E quanto tempo? Olha, o máximo que você puder, mas no mínimo 10 dias antes de iniciar a sua operação, você precisa saber qual que é o seu ponto de equilíbrio. Repetindo, o seu ponto de equilíbrio igual a 1 significa que não está dando nem lucro e nem prejuízo. Se o seu ponto de equilíbrio for menor do que 1, significa que você vai ter prejuízo. E como está 10 dias antes de iniciar a produção, você consegue mexer em variáveis, mexer em prazo. Depois, na próxima aula, nós vamos falar como ajustar um ponto de equilíbrio calculado que deu negativo, como fazer esse ponto de equilíbrio virar um ponto de equilíbrio maior do que 1, porque quanto for maior do que 1 significa que a nossa empresa vai estar trabalhando no lucro, que é o objetivo de qualquer organização. Rolim Amaro, fundador da Linhas Aéreas, da TAM Linhas Aéreas, já dizia que nada substitui o lucro. Se você não tem lucro, você não consegue subsistir como empresa comercial. Então é muito importante a gente buscar um ponto de equilíbrio maior do que 1. Isso, se nós fizermos o ponto de equilíbrio, se nós obtivermos as informações de faturamento e as informações do custo para produzir e entregar para gerar esse faturamento, nós vamos ter então, nós chamamos sim de ponto de equilíbrio e a gente vai saber se nós vamos trabalhar no equilíbrio, no prejuízo ou no lucro. Então, 10 dias antes você consegue mexer na produção, você consegue mexer em uma série de parâmetros que você pode mudar um prazo de entrega, um prazo de fabricação, pedir um prazo maior do fornecedor. Nós vamos falar nisso na próxima aula para que a gente possa tornar o ponto de equilíbrio no mínimo equilibrado. Ou seja, o nosso objetivo é ter lucro, mas se não der lucro, ao menos que seja equilíbrio, para que você não trabalhe no prejuízo, porque o prejuízo, aos pouquinhos, ele vai comendo a tua margem de contribuição, a tua margem de lucro e logo fica inviável o seu negócio. Então, eu queria que você aprendesse nessa aula que ponto de equilíbrio é o seu faturamento, o valor que você vai faturar, dividido pelo valor que você vai gastar de custos e despesas para atingir esse faturamento. Um dividido por outro, você vai obter o ponto de equilíbrio.